Ao vivo, mais um dia. Ok, então vamos lá. A partir de hoje, nossas lives serão às 7h02 da manhã, horário de Brasília, ok? 7h02 da manhã. E a gente vai ter a frequência aí, manter a frequência. Quem mantém a presença aumenta a frequência. Então, todos os dias estamos às 7 da manhã. 7h02 da manhã, exatamente. Ao vivo. E você que está curtindo, que está seguindo, se de alguma forma essas lives têm falado contigo, tem te ensinado algo, compartilha nos grupos do WhatsApp, aquele grupo que você entrou e só falam da família, coisa boa, né? E compartilha lá, tá? Compartilha com os amigos, compartilha quem você quiser. Vamos abrir algumas perguntas hoje nos stories. E aí, todos os dias, 7h02 da manhã, horário de Brasília, estamos online, tá? Online para todo o Brasil. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre uma casa. Uma casa que, quando Jesus ele entrou no templo, quebrando com... Só em João fala isso. Dá uma olhada, em outro lugar não fala. João 2:17. A partir do 13, fala que Jesus subiu a Jerusalém, tá? Na data próxima à Páscoa, né? Subiu a Jerusalém e achou o templo, no templo os que vendiam bois, ovelhas, os que vendiam pombos e os cambiadores. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, por que só os que vendiam pombos, né? E os outros? Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se, olha só, é esse aqui que é o tema de hoje. João 2:17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Por que os discípulos se lembraram disso? Quando Jesus estava quebrando tudo. Vamos descobrir. O zelo da tua casa me devorará, me devora, me consumiu, me consumirá, me consumira. Tem várias versões que fala o zelo da tua casa. Tem uma versão internacional que fala o zelo pela tua casa me consumira. Outros falam me consumiu. E responderam, pois, os judeus e disseram, que sinal nos mostra para fazer isso? Que sinal nos mostra? Quem és tu para fazer isso? E Jesus respondeu, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então Jesus deu a deixa. Quando os discípulos falavam, lembravam, tem todo um contexto aqui por trás, né? Tem todo um contexto. O que eles faziam, os fariseus faziam ali, era algo aceitável, legal e que ajudava. Foi criado para ajudar os judeus quando fossem levar as suas ofertas, seu sacrifício ao templo.
ok? E aí, era algo bom, porque no Antigo Testamento foi ensinado de que quando você mora longe do templo de Jerusalém e tem que levar algum fruto ou algum animal para sacrifício ou oferta, você tem que vender isso porque está levando de longe, para que isso não estrague ou o animal não se machuque ou algo pior, morra no caminho. O que eles indicam? O que é ensinado no Velho Testamento? Vende, amarra no teu pulso o dinheiro, tá? E leva para lá. Chega lá no templo, você compra um animal já inspecionado pelo sacerdote, porque tinha que ser inspecionado, já sem mácula, sem nenhum tipo de deficiência, ok? Prontinho para ser sacrificado, já perfeito aos olhos do sacerdote, porque Deus sempre quer as coisas perfeitas. Isso eu lembro de um princípio chamado princípio, tem um princípio, né, da excelência, é outro nome que dá, que é um princípio onde Deus quer tudo bem do jeito que Ele pediu, perfeito, tá? Perfeito do jeito, os animais, por exemplo, ele tinha que ser perfeito, sem mácula, sem nenhum tipo de deficiência. Mas enfim, e aí as pessoas compravam, tá? E outra, a moeda, ela tinha cara de quem? Naquela época? De César, ok? Então, eles tinham que cambiar a moeda local pela moeda dos judeus, onde a moeda não tinha o rosto de ninguém, ela não representava nenhum tipo de idolatria a ninguém. Se a gente pega a nossa moeda, nosso real, ele tem um rosto de uma mulher. Eu esqueci o nome daquela mulher, mas aquela história ali é antiga. Algo bem antigo. Se eu não me engano, é a mãe de Nimrod, tá? Tá nas nossas moedas. Mas é outra história. Faz muito tempo que eu pesquisei isso, eu não vou te explicar agora. Mas eles trocavam, faziam câmbio das moedas, para que na hora de comprar o animal, tem que comprar com a moeda específica, que não tenha nenhum símbolo nela, ok? Nenhum símbolo de idolatria nela. Então, o cambista eram bênção na vida do povo, os sacerdotes, as pessoas que vendiam animais, ok. Só que por que Jesus chegou quebrando tudo? Porque eles estavam no câmbio, eles estavam cobrando a mais, tá? É como se o câmbio tivesse dobrado, triplicado, do dia para a noite começaram a cobrar mais, para eles ganharem mais. Se hoje $1 vale R$5, um exemplo, e vem cambiar, vamos cambiar por real, eu tenho só dólar, vou cambiar $1, R$5, $1, R$5. Só que do nada o dólar começou a valer R$10. Então, para o pessoal querer dólar, comprar dólar de mim, ok, para eles comprarem dólar de mim, eu cobrava R$10. Eu quero $1, é R$10. Mas é 5 o câmbio? É 5? Não, mas comigo é 10. Vai no outro, é 10 também. Eles combinavam entre si, para que eles tenham mais lucro. E o animal, a mesma coisa. Eles pegavam o animal, tava lá, puro, do jeito que manda, eles compravam com o dinheiro que eles trouxeram. Já pagaram a mais, já separam. Venderam o animal na terra deles, amarraram o dinheiro. Chegaram lá para comprar? Não, é tanto. Vixe, é a mais, já tem que desembolsar para comprar. Na hora de pagar, de levar o animal, o sacerdote inspecionar. O sacerdote olhar e falou: esse animal aqui não presta pro sacrifício. Ele tá assim, assim, assado. Machucado, tá ferido, tá deficiente, não sei o quê. E aí a pessoa ia lá e tinha que comprar outro, que lá já não servia. E aí o que acontece? Assim eles iam ganhando mais dinheiro em cima do que o povo, do que estava estabelecido. Então se tornou um verdadeiro comércio, tá? E aí o que acontece? Quando eu li isso aqui, quando me ensinaram, adolescente, eu não lia, não prestava atenção, viu? Quando eu ia ler, eu lia igual um bêbado. De qualquer jeito, passava por cima.
Conselho que eu te dou a partir de hoje, para de ler a Bíblia. Para literalmente. Se for para ler, fecha ela e deixa lá no meio do livro. Se for estudar, sempre estude. Primeira coisa, primeira regra não, mas primeira coisa que tem que observar. Lê cada passo, lê cada vírgula, cada pontinho. Jesus está nos detalhes das coisas. Deus ele mostra as coisas no detalhe. E é em cada pontinho desse que você começa a entender. Por que isso? Por que aquilo? Então leia por partes, sem pressa, e se pergunte em cada detalhe. Até então, até ontem, lá na igreja, e até ontem eu não tinha parado para pensar. Que casa é essa que eles estão lembrando? Que os discípulos lembraram. O zelo pela tua casa me consumiu. Então o que acontece? Quando eu lia sobre essa casa, a minha casa do meu pai, que está falando aqui, ó, 16, tá? João 2,16. E disse que aos que vendiam pombos, tirai-os daqui e não façais da casa do meu pai casa de venda. Não quer dizer que o irmão na igreja que vende Bíblia não possa vender na frente de casa. O irmão que escreveu um livro e foi dar uma palestra ou pregar na igreja, fazer alguma coisa, ele não possa vender os livros, a Bíblia, a bolsa, o salgado, o vatapá, não sei, na hora que acaba o culto. Não quer dizer isso. Quer dizer isso justamente o que eu estou te explicando até agora. Que eles faziam isso de forma ilegal, para lucrarem mais nas costas do povo. Ok? E eles tinham moral para todos que se oporem a isso, eles podiam matar. Até porque, olha só, o que falaram aqui, ó. Versículo 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, para quem? Para Jesus. Que sinais tu mostrais para fazer isso? Quem tu pensa que é para fazer isso? Tu tá acabando com o nosso negócio. Tu tá acabando com o nosso... E nós temos o direito legal de matar quem tentar fazer isso. Aí Jesus fala do templo, que foi outro. Aí alguns falam que Jesus foi morto por causa disso. Ele chegou quebrando e eles procuraram um jeito de matá-lo e depois julgaram com isso. E outros falam, em filmes também mostram que Jesus não de ser julgado, foi julgado porque ele tentou contra o templo, que era algo... Quem tentasse contra o templo não tem escapatória, vai morrer. Então usaram isso para julgar ele. Mas onde que eu quero chegar em tudo isso? Nessa lembrança de Salmo 69, versículo 9, os discípulos lembraram do que Davi tinha escrito lá atrás, quando Jesus estava quebrando tudo, descendo um açoite em todo mundo. Os discípulos lembraram o quê? Que Davi, quando estava sendo espancado, afogado pelos seus irmãos, no Salmo 69, versículo 9, ele está falando o seguinte, chega um momento que ele está falando, que estava cansado de clamar, que os irmãos dele, ele secou a garganta, os irmãos dele estavam afogando, né? Esfregando ele onde... na profundeza das águas, no versículo 2, Salmo 69. E no 3 ele fala que a garganta dele secou, tentando gritar. E aí, tu, ó Deus, os 5, né? Bem conhece a minha incipiência e os meus pecados não te são encobertos. Ok, 7, 9. Porque por amor, o versículo 7, por amor a ti eu tenho suportado a afronta e a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos. Aí ele começa a falar dos irmãos dele. E um desconhecido para os filhos de minha mãe. Tem um contexto por trás, tá? Porque os irmãos é um e os filhos da mãe dele é outro, tá? Pois, versículo 9, o zelo pela tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam, caíram sobre mim. Pois o zelo da tua casa me devorou. Davi falou isso. E os discípulos lembraram disso. E aí, até então, o zelo pela tua casa é fato que todos achavam, né? Até eu achava isso.
que era o templo, a igreja. O templo que todos conheciam, que é a igreja de 4 paredes. Só que lá em 1 Coríntios 9, 6,19, fala o quê? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito? Então, em Coríntios está falando que o templo é o nosso corpo, tá? Que o templo é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Então, a casa de Deus é o nosso corpo. Então, quando ele fala que a tua casa, o zelo pela tua casa me consumiu, eu comecei a entender que, me perguntar, que casa é essa? Se essa casa não é o templo que foi destruído, né? O templo lá de Jerusalém. Se essa casa que ele está falando não é as igrejas de hoje, de 4 paredes, de cimento, de tijolo ou de madeira. E se essa casa for eu mesmo? E essas perguntas começaram a me incomodar. E o que acontece? Se Jesus, naquela hora que estava quebrando tudo, os discípulos lembraram isso. E se aquilo não valesse para outro lugar, mas sim para ele. Porque depois, no versículo 21, mas falava do templo do seu corpo. Imagina comigo o seguinte. Se Jesus está falando do templo do corpo dele, que significa também que é teu corpo, a casa, o zelo pela tua casa me consumiu e a casa somos nós. Começa a se perguntar o seguinte, quem que está falando isso? Se eu estou falando que o zelo pela casa de Deus, que é pelo meu corpo, me consumia, está consumindo quem? Então vamos lá. O que você tem que pensar nisso? O que eu pensei e te indico a pensar e te convido a pensar comigo? Que o templo sou eu, o meu corpo, tá? Que está lá em 1 Coríntios, está bem claro. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que foi dado, que habita em vós, proveniente de quem? De Deus. Então é templo de Deus. Se o teu corpo, o meu corpo é templo, por que você não zela dele, não cuida dele? O zelo pela tua casa, pelo teu corpo, pela tua casa, que é o meu corpo, me consumiu. Tem uma frase de um cara que ele fala assim, quando o corpo se lasca, o que isso quer dizer? Quanto mais tu regra o teu corpo, tá? Quanto mais tu governa sobre o teu corpo, mais ele se lasca. Por quê? Você naturalmente dorme menos, não dorme 10 horas por dia, você dorme 6 e acorda um maço. Você come menos, você não come igual um porco, 2, 3 pratos, 10 pães e tudo mais. Qualquer porcaria, bebe qualquer coisa, tá? Isso de que pessoas, que já estou falando de comida e bebida, de quem bebe refrigerante, essas coisas, sem falar quem fuma, quem bebe bebida alcoólica, quem usa droga. Já é o nível pior ainda. Vamos para as pessoas que não fazem isso, só comem demais. Você acha que comer demais é uma bênção, mas tem a glutonaria por trás disso. Mas se o teu corpo, ele quer isso, realmente, que você durma muito, coma muito, beba o que não presta, o que não deve. A partir do momento que você dorme pouco, come pouco e só bebe coisas naturais, até só come coisas naturais. Então Jesus de Daniel que ele te obriga a isso, né? É só fruta, verdura, legume. E aí, quando você faz isso, o teu corpo ele sente se definhando, mas tu desincha, tu desintoxica, tu faz um monte de coisa. Não é a cor que tem. Só que quando você faz isso, o teu corpo ele começa a sentir, né? Porque você está num processo de desintoxicação, ok?
ok? De intoxicação, que então o seu corpo ele começa a sentir. Então o que acontece? Quando você entra nesse tipo de jejum, tá? O seu corpo ele sente e ele começa a se lascar. Então essa frase ela serve para isso. Quando o teu corpo ele se lasca, ele começa a decair, quer dizer que a tua alma ela começa a governar sobre as tuas vontades, o teu espírito e a tua alma. O corpo ele é escravo do meu propósito, a alma eu governo sobre os meus sentimentos e o espírito ele domina. Porque o meu espírito ele tem que estar ligado com o espírito de Deus, ele tem que estar ativado. Então, quando Deus me manda fazer algo, se eu estou com o meu espírito ativado, eu não estou nem aí para minha carne. Minha carne, ela que se lasque. Ela tem que fazer o que eu quero. Ela é o escravo, a minha carne ela é escrava do meu propósito. Então, se a carne, ela diz que não pode fazer isso. Um exemplo, se Deus quer, se o Espírito Santo, ele fala com o meu espírito que ele quer que eu transborde conhecimento 6 horas da manhã, onde eu moro, 7 horas do Brasil todo, moro ali em Brasília, todos os dias, a minha carne, a primeira coisa que ela fala, tu não tem conhecimento para isso, tu não sabe falar sobre isso. Segunda coisa. Terceiro, tá muito cedo. Quarto, vai ter um dia que vai atrasar. Tu não tem conteúdo para passar todo dia. E assim vai. Minha carne e o meu cérebro ele fica dando um monte de desculpa. Só que quando a minha alma governa, a minha alma, ela domina os meus sentimentos, as minhas emoções, ela fala, não tô nem aí. Vamos fazer e pronto. Porque o nosso espírito, o meu espírito, ele já deu a ordem, a gente vai obedecer e acabou. Então, a minha carne, ela se lasca, a minha alma governa e o meu espírito comanda tudo. Ele mostra a direção. Você pensa o seguinte, que o meu corpo ele é um carro. O meu corpo ele é um carro. O motorista é a minha alma. E a estrada é o espírito. Então, se a minha alma está dirigindo no espírito, na estrada, indo para o lugar, para a direção correta, o meu corpo, que é o carro, ele só tem que obedecer. Ele não manda em nada. Tá? Um cara chamado Tony Robbins, o coach número 1 do mundo, mais reconhecido aí do universo, das galáxias, ele ensina um livro dele em que o nosso pensamento ele domina sobre o nosso corpo. Isso é árduo, isso é papo de coach, né? Isso aí é... Todos repetem isso, todos repetem, mas você que está vivendo a mesma vida há muito tempo não tem coragem de assumir que isso é real. Então, quando a nossa mente ela domina sobre o nosso corpo, é a nossa alma mandando o nosso corpo, dirigindo. Eu faço isso e aquilo. Ele dá vários exemplos do que ele fez. Ele fez batalhão de soldados aprenderem a atirar sem ter uma arma. Só porque ele treinou os caras na mente. Se visualize fazendo. Onde eu quero chegar com tudo isso? O zelo pela tua casa me consumiu. Quer dizer que o nosso espírito tem um zelo absurdo pela casa de Deus, que é o nosso corpo. Só que isso está consumindo a nossa carne. Entende? Então, o convite é, pensa comigo o seguinte, se for o nosso espírito falando isso, ok? O nosso espírito falando isso. Primeira coisa, ele zela pelo corpo do Espírito Santo, o templo. O zelo pela tua casa, pela casa, que somos nós. Ele tem um zelo. Então ele sente ciúme quando você tá dormindo 10 horas por dia, 12 horas. Ai, é top. Dormir até meio-dia. Tu tá jogando tua vida no lixo fazendo isso. Literalmente, tá pegando um pacote e jogando no lixo a sua vida. Ah, eu como tudo que me põe na mesa. Eu rapo a mesa. Eu bebo o que quiser. Eu fumo o que eu quiser. Então isso quer dizer o quê? Que a sua carne ela governa sobre o teu corpo, sobre a tua vida. Tá? Então o que acontece? Imagina que o teu espírito está falando o seguinte, eu tenho um zelo grande, muito grande pela tua casa, que é esse corpo, onde ele é transitório, ele vai voltar pro pó, mas como eu fui colocado para governar sobre ele, eu tenho um zelo muito grande. A partir do momento que esse zelo aumenta, ok? Ele começa a devorar a tua carne. Ele começa a devorar.
E aí você começa a fazer coisas que você não fazia antes. Uma das coisas mais difíceis que tem de você dominar é o seu sono. Sempre vai ser o sono. Você não consegue por muito tempo ficar acordado. Tá? Você consegue ficar 3 dias. Tem gente que fica 40 dias só na água. Sem comer, como Jesus fez. Mas fica 40 dias sem dormir, você não consegue. Você fica louco. Eu acho que é 7 dias que a pessoa consegue ficar sem dormir. Então quando você começa a ter esse tipo de atitude para algo maior, Rodrigo, por que sono vai aumentar, vai escravizar meu corpo e aumentar a minha sensibilidade, meu espírito vai ficar mais forte? Em certos pontos, não é direto. Eu também estou falando que você dormir 3 horas por dia, o sono polifásico, não é isso. Só que eu estou falando que dormir menos vai deixar teu corpo mais ativo, vai deixar você mais esperto, você vai pensar mais rápido, você vai fazer as coisas com mais velocidade. E comer menos, comer muito vai te deixar preguiçoso, gordo, vai te deixar um monte de problema, tá? Então o que acontece? O zelo pela tua casa é o teu espírito falando junto com a tua alma, que eles zelam pelo esse corpo. E esse zelo é justamente isso, você fazer a tua carne se lascar. Eu estou falando por enquanto só de comida, só de coisas que são essenciais para o corpo, ok? Mas chega o ponto de que o zelo pela tua casa é o cuidado que eu tenho tanto cuidado com o meu corpo, com a minha alma, que eu não me prostituo com qualquer um, tá? Eu não saio me prostituindo, eu tenho minha esposa, eu sou fiel a ela e pronto. Então, eu não vou fazer isso, porque eu tenho um zelo por esse corpo, porque eu sei que se eu me deitar com outro, existe um laço de alma. Que aquela pessoa, um laço de alma é uma teia de aranha terrivelmente grande. Imagina que você se deita com uma pessoa que é acostumada a se deitar com mulheres casadas, ok? Ou com homens casados. Aí você cai no laço, vai lá e se deita com essa pessoa. Só que essa pessoa, ela se deita com voz, se deitou com 10. Cada um dos 10 que ela se deitaram com 100 ao longo da vida. Então já se tornaram em 1000. Sabe que cada um daqueles 100 se deitaram com mais 100, se tornaram 10.000. E isso vai trazendo cada demônio que oprime aquelas pessoas, como se tem esse laço de alma, eles vêm para a vida do próximo. Se ela se deitou com 10.000 e cada uma dessas 10.000 pessoas tem 10 demônios cada um, se tornam 100.000 demônios. Só nos números, são só nos números. Então, a partir do momento que ela bateu essa meta dela, de deitar com 10 homens casados, que cada um tinha 100, essas quantidades, somando 100.000 demônios, tá tudo perturbando a vida dela. E você vai lá e deita com essa pessoa. Se deita, vai pra cama. E tem lá troca de saliva, troca de um monte de fluido, enfim, tem aquela porcariada toda. E aí aqueles 100.000 demônios vêm pra sua casa e deita na sua cama com a sua esposa, abraça os seus filhos. Imagina o que eles fazem contigo. Se você tem essa visão, tá? Essa visão de quem vive nisso, você acaba o templo de Deus, a casa de Deus, que é o teu corpo, com essa atitude, com esse ato que você fez, tá? Imagina que tudo que você bebe de bebida alcoólica, uísque, de cerveja, tudo que você fuma de droga ou de cigarro, cada centavo que você investe nisso é uma oferta uma oferta, tá? No altar de Beelzebul. Imagina que se você somar, pessoas que todo final de semana gastam R$ 500 com bebida, com festa, todo final de semana, 12.000 por mês. Chega no final do mês, de um ano, chega a R$ 24.000. Chega em 10 anos, é R$ 240.000. Que eles investem no altar de Beelzebul, dando assim uma oferta daqui, Beelzebul. Eu te adoro, eu te amo, tá aqui uma oferta. Eu sou escravo para trazer oferta para ti. Eu trabalho a vida toda, o dia todo, a semana toda, só para trazer oferta para ti. E depois eu agradece e pega aquilo trava a tua vida financeira de uma forma que você nem imagina. Então imagina que tudo isso, ele vai destruindo a casa de Deus, que é o teu corpo. Ele vai destruindo, vai quebrando, vai triturando. Então você não tem zelo algum. Então o zelo que ele está falando é o teu espírito falando que tem um zelo pela tua carne, pelo teu corpo. Só que a tua carne, que é o lado que você quer fazer coisas que não deve, ela está sendo devorada, está sendo consumida, você não sente mais vontade de fazer aquilo. Então, quanto mais o teu espírito governa sobre a tua alma,
mas o teu corpo ele se lasca. Mas a tua carne ela é devorada, tá? Ela é devorada, ela vai se consumindo. Então, o que eu tenho para te trazer hoje é: aumente o zelo pela tua casa, pela casa de Deus, a casa do Espírito Santo, que é o teu corpo. Aumente o zelo pelo teu corpo e comece a colocar ele na linha. Existe uma curva de 40 dias que você começa a seguir certos hábitos. E eu fiz essa curva no começo do ano e foi incrível. Eu perdi basicamente, só em quilos, tá? Eu perdi uns 9 quilos só nesses 40 dias. Enfim, aconteceu coisas absurdas porque eu resolvi fazer 40 dias certinho. É uma curva de aprendizado que chama curva de 40 dias. Onde você vai fazer um jejum que você nunca fez ou que você já fez, mas vai ser um jejum, vai ser rígido, tá ok? Você vai dormir tantas horas por dia, vai estipular, obviamente, tá? Você vai se dedicar mais a orar, vai ter horários por dia de oração, vai ter dias da semana que você não vai comer nada, vai só ficar no líquido, pelo menos uma vez por semana, às vezes duas, tá? Se você vai estipular, mas durante 40 dias. Nesses 40 dias que vai acontecer, você vai zelar pela casa do Espírito Santo e vai triturar a tua carne. É para isso que serve. Então, o que acontece? Você tem que entender isso. Quando pensa que aquilo que os discípulos lembravam era sobre o templo, no versículo 19, Jesus está falando bem assim. Em João está falando bem assim. No 19 não, no 20. No 21. Mas ele falava do templo, do seu corpo. Ele estava falando do corpo dele. Então eles lembraram disso. Ele estava falando não do templo de parede, de tijolo, de cimento. Ele estava falando do nosso corpo. O zelo pela tua casa, a morada do Espírito Santo, o zelo pela morada de Deus, que somos nós. Nós somos a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja. Já passou isso, irmão. Muito tempo, o templo nem existe mais. Você falou, eu vou construir um templo para ser minha casa. Passou, o tempo já acabou. Agora ele falou, fez de nós. Está lá em 1 Coríntios 6, 19. Que nós somos a casa dele. Aceita que dói menos. Tem que vir todo mundo para a casa de Deus. A casa de Deus já é em vocês mesmo. Não tem que ir para lugar nenhum, é dentro de vocês mesmo. Só que vocês preferem ir para um lugar chamado de casa de Deus para ter uma idolatria pelo lugar. Nada contra as igrejas que têm servido de porto seguro para quem está em alto mar, morrendo, afogado na vida. Mas nada contra, mas vocês que são cristãos tem que parar com essa idolatria e começar a idolatrar a casa real, que é o teu corpo. Vocês cuidam da igreja, pintam, faz tudo lá, reformam, pagam aluguel e tudo. Mas o teu corpo, que é a casa do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios, você não está nem aí. Vocês não regram nada, eles fazem o que querem de vocês. A carne, através do teu corpo, eles dominam sobre a tua alma e teu espírito. Eles fazem o que quer. Eu amo dormir até tarde. Para quê? Só para matar a minha vontade, né? Porque eu tô com vontade de tomar o que não presta, de comer igual um porco. Eu tô com vontade. Vocês vivem como zumbis, fazendo só o que o corpo quer. E o que ele quer que você faça, ele não faz. Qual que foi a maior mudança que eu senti quando eu fiz o curva de 40 dias? Foi que eu dominava sobre o que eu falava. Quando eu comi regrado, dormia pouco, aquilo me consumia, me dava tantas dores, me dava dor de cabeça, me dava tanto mal-estar. Mas quando eu dominei sobre aquilo, eu decidi dominar, eu já não falava o que eu queria falar, eu falava só o que era necessário. Eu já não pensava um monte de porcaria. Eu já falei que o coração sujo, ele só faz você pensar porcaria. Isso é proveniente do seu coração, esses pensamentos maus. Eu não pensava. Eu controlava o que eu pensava. O pensamento vinha lá longe, eu já dava varada. Eu controlava. Existe uma linha de comando no teu corpo, que começa pelo quê? Pelo que você pensa. Começa aqui em cima, ó. O que eu penso, o que eu olho, o que eu falo, o que entra no meu coração, o que eu como e os meus desejos sexuais.
Existe uma linha. Quando você comanda essa linha, você instala o autogoverno. Aí o pau começa a quebrar. Quando você instala. Literalmente, o dia que você inaugura o eu governo a minha vida. Aí entrou onde eu queria falar. O zelo pela tua casa me consumia, o meu espírito zelando pelo corpo que eu tenho, que é a casa de Deus, para triturar, para consumir minha carne. Quando isso é o instalar de dedos para o start, que é onde o governo começa. Você nunca vai reinar com Cristo se você não governa a tua própria carne. Se você olha um atleta, imagina um atleta que ele tem as horas que ele tem que dormir, regrado. Ele tem o que comer, ele tem as regras do o que comer, que hora comer, como comer. Não é assim que eu não louco comendo tudo, devorando. Tem que comer pausadamente, tem que triturar o alimento para comer. Tem que comer a comida certa. Tem que ter regra no que vai comer. É pesado, as calorias contadas. Porque ele é um atleta, ele tem que cuidar do corpo dele. Aquele cara, ele governa sobre o corpo. Se você governa sobre o seu corpo, as coisas começam a fluir mais, porque você governa sobre o que você fala. Em Tiago fala, se você domina a tua língua, você é um homem perfeito. Homem perfeito? Como assim um homem perfeito? É uma das piores coisas que tem você controlar o que você fala. Tá? Então o governo, quando eu falo de sono, que é terrível você controlar seu sono, se regrar seu sono. Pior ainda que regrar o que você come. Mas isso é um treinamento para você controlar o que sai da tua boca. O que você olha, que é a janela da tua alma, é só um treinamento para você governar o teu corpo e fazer tua carne se lascar todo dia. É isso que ele está te convidando. Faz essa carne se lascar todo dia para vocês fazerem a minha vontade. Que quando eu mandar vocês fazer algo que ele já te mandou fazer, você fica enrolando, porque isso prova que a tua carne ainda governa sobre o teu corpo. Ele está falando assim, governa primeiro sobre o teu corpo e quando eu te mandar fazer algo, você não vai nem pestanejar. Isso aqui é fichinha. Quando Deus fala, abre a tua boca, fala o que está aí dentro. Você não vai ficar com necessidade de aprovação de ninguém. Você vai lá e faz. Porque já fiz coisa pior, isso aqui não é nada. Meu treinamento foi bem pior. Isso aqui, só para decepcionar alguém que está travando de fazer o que Deus quer. Então eu vou lá e decepciono. Não é por maldade. É só para você treinar a se desprender, se libertar dessa necessidade de aprovação para fazer o que Ele quer que você faça. Só isso. Tá? O zelo pela tua casa me consumiu acaba com essas tuas necessidades de aprovação que você tem para fazer o que eu quero, para zelar pelo que eu quero, a vontade dele. Então quando você coloca o seu corpo na regra, na linha, você está falando, Deus, eu consigo fazer tudo que o Senhor me pedir. Independente do que seja, Deus começa a te dar sementes, ideias, poucos comandos para você ir fazendo pouco a pouco, para você ver, para você provar para si mesmo e não para ele, que você está pronto para fazer o que ele quer. Então o zelo pela tua casa é essa casa que ele está falando. Cuida dessa casa, cuida desse corpo, domina sobre ele, que eu vou te dar coisas maiores. Então seja fiel nesse pouquinho aí, seja fiel nesse pouco, domina só o que você come, o que você bebe, o que você fala. Domina as horas de sono que você tem. Deixa de ser um zumbi que usa a cama como um caixão, que fica lá, quer ficar lá a vida toda. Domina sobre o que você pensa, onde você olha, o que você ouve, o que entra e sai do teu coração. Domina sobre o teu intestino. Daniel é exemplo vivo. Daniel, ele foi o único cara na Bíblia que teve a sabedoria catalogada. Ele foi 10 vezes mais sábio do que o sábio mais sábio de todos os sábios lá da sua terra. Tá? Ele foi 10 vezes mais. Só por quê? Porque ele sabia comer. Ele regrou o que comia. Só para você entender que isso não é ladainha. Isso na Bíblia explicando. Na Bíblia ele ensina tudinho. Que não é para você viver como um porco. Comendo, bebendo, dormindo a largura da boca. Deus quer que você se regre isso. Ele quer que regre isso para você ser um atleta. Só assim você vai governar com ele. Para reinar com Cristo, não adianta você pensar que do jeito que você está, você vai reinar com ele. Ele quer soldados. Soldados não, ele quer generais, marechal, pessoas que têm patamar, tá? Tá em alto patamar para que reine com ele. Não vai entregar o reino para qualquer um que não governa nem sobre o próprio corpo. É por isso que dá vontade de você ir lá e fazer besteira e você vai tranquilamente, porque é normal para ti, você não tem governo sobre o que você faz.
ok? Então ele está te convidando nesse dia, zela por isso aí. Começa dominando o teu corpo. Tritura a tua carne, consome ela todo dia, não faz o que ela quer, faz o que o teu espírito quer, o que ele te manda fazer. Você vai entender que a fonte vai começar a ficar limpa todo dia, você vai se conectar mais facilmente com ele. Vai acessar esse amor que você não acessou dos teus pais, que vai estar dentro dele. Ele está falando, você tem esse amor infinito aqui para você acessar todo dia, só que você não quer. Porque você fica pensando no amor que você não teve dos seus pais, o abandono. Eu deixo de lado, acesso o meu amor, que eu supero tudo, eu consigo suprir todo esse amor que você não teve. Mas para isso, tudo tem um começo no que você regrar em tudo aquilo que você faz. Ok? Então, quando você faz isso, aí você começa o autogoverno. Tu acha que ele vai dar governo de uma cidade para quem nem se governa? O autodomínio, né? O domínio próprio, que para falar em Provérbios, você tem que, o homem que se domina, ele consegue qualquer coisa. É óbvio, ele está dizendo, falando isso. Domina sobre o que você pensa, o que você olha, o que você fala, o que entra e sai do seu coração, o que você alimenta e seus desejos sexuais. Domina sobre isso. Você vai ver que o governo que ele tem para ti começa a ser liberado aos poucos. Ok? Então o zelo pela sua casa era essa casa que ele estava se referindo. O teu corpo, que a tua carne quer tomar de conta e você tem deixado. Ele fala, não, chegou a hora do espírito e da alma tomar controle desse corpo, tomar o governo desse corpo e fazer o que Deus quer, e não a carne fazendo um monte de porcaria. Ok? Então, se essa live te abriu os olhos de alguma forma, te inspirou a tomar o governo da tua vida, de alguma forma, se você conhece alguém que anda deprimido, oprimido, ansioso, deprimido, por quê? Porque só faz o que a carne quer. E você entende que isso está só consumindo essa pessoa. E às vezes a pessoa é até você. Compartilha essa live, manda para alguém. Manda para alguém, compartilha no nosso Instagram, todo dia, às 7h02 da manhã, horário de Brasília, vai ter live. Assuntos diferentes, assuntos diversos, mas que sempre voltado para um alvo, que é o reino. Ok? Então é isso aí. Um grande abraço e até amanhã.